Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Domingo, EBD, nós estamos aqui por causa de Cristo, viemos aqui para ouvir a verdade de Deus. Espero que realmente o Senhor derrame sobre a tua vida graça e ilumine o teu coração para entender um pouco mais da verdade dEle. Nós precisamos alicerçar a nossa vida na palavra de Cristo. Vamos elevar uma oração nesse momento. Descansa, relaxa, põe as tuas dúvidas, as tuas inquietações na presença do Senhor. Se tem alguém que pode cuidar, é Ele. E eu creio que Ele se interesse muito pelos nossos problemas, pelas nossas inquietações. Então, nós nos coloquemos na presença do Pai, deixando que Ele opere a sua vontade. Pai, nós viemos aqui por Tua causa, nós precisamos de Ti. Nós entendemos isso. Nós ouvimos a Tua palavra de salvação, o Teu Evangelho, que revela Jesus Cristo, meu Senhor. E nele nós temos declarado que temos crido, e nele nós temos buscado nos encontrar, e nele nós temos buscado alicerçar a nossa vida, Senhor. Por isso nós viemos aqui nesta manhã, meu Pai. Enquanto muitos estão descansando, estão preocupados com outras coisas, nós declaramos que esse tempo é Teu. Nós declaramos que esse momento nós queremos a Tua presença, queremos a Tua pessoa, queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama neste lugar a Tua presença, o Teu querer, a Tua vontade. Fala conosco poderosamente. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. O Senhor é o alvo, é a ânsia do nosso coração. Nós queremos Te conhecer mais e melhor, para que nosso coração se dobre realmente perante a Tua face em adoração, em louvor, em honra e em glória ao nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos aqui, Senhor. Humilha-nos aqui, Senhor. Tira de nós toda arrogância, toda prepotência, toda autossuficiência, Senhor. Mas que somente a Tua glória seja manifesta na nossa vida nesse momento. Nós queremos o Senhor, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, derrama aqui a Tua vontade. Manifesta o Teu querer, que o Teu Espírito haja no nosso coração. Nós dizemos aqui que deixamos as nossas vidas na Tua presença. O Senhor tem toda a liberdade, meu Pai, de fazer o Teu querer em nós. Opera a Tua vontade nas nossas vidas. Nós estamos aqui por Tua causa, Pai. O Senhor é o nosso alvo. Te damos glória, Senhor, meu Deus. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por uma semana abençoada que nós passamos, meu Pai. Onde o Senhor nos protegeu, nos guardou, nos motivou, Senhor, meu Deus, a continuar. Nós Te agradecemos pela vida da nossa família, que o Senhor tem cuidado com tanto carinho e abençoado de uma forma tão maravilhosa. Nós Te agradecemos, Senhor, meu Deus, por essa comunidade, por esta igreja, meu Senhor, que o Senhor plantou aqui, para que nós pudéssemos nos reunir como um povo santo, um povo Teu, meu Pai, para ouvir a Tua voz e buscar a Tua vontade. Nós Te declaramos, Senhor, meu Deus, dono de todas as coisas na nossa vida. Tudo é Teu, a família é Tua, os filhos são Teus, o marido, a esposa, tudo é Teu, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra. Nós somos Teus, Senhor, meu Deus, e precisamos aqui, e declaramos aqui, que precisamos do Teu querer sobre nós. Derrama a Tua vontade nesse lugar, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Vou convidar os irmãos hoje, eu já estou aqui dando introdução, fazendo a introdução deste culto, já fazendo a introdução da aula, tá? Então, eu vou pedir para os irmãos, abrem em Romanos 10. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 21. O tema hoje é fé, tá? Eu quero falar um pouco a respeito dessa questão. Então nós vamos ler esse texto de Romanos aqui, que para mim me pareceu bem importante no quesito fé, tá? Do verso 8 em diante diz assim a palavra do nosso Pai. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se, isso é condicional, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido,
Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Amém? Nós vamos nos ater principalmente ao verso 17, tá? Mas todo o contexto aqui fala da realidade de Deus manifesta pela fé, para nós, né, que nós alcançamos apenas pela fé, que é extremamente necessário. E isso, bom, a gente vai discursar um pouquinho mais a respeito. Vou chamar os irmãos dos cânticos para nós passarmos um tempo louvando ao Senhor, como da irmã Olga, Vilma e o Viana. Nós vamos cantar ao Senhor neste momento, com gratidão no coração, irmãos, que Deus nos ama, um Deus maravilhoso, gracioso, grandioso, santo, rico e agradável. O hino de número 192, Só por Jesus. Hino do cantor cristão 192, Só por Jesus. Cristo veio dos santos céus, veio do mar salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Se por sua morte temos vera sorte, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar.
salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só por Jesus, somente por Jesus. É a graça de Deus que nos alcançou no ato maravilhoso de Cristo, indo até aquela cruz e morrendo por nossa causa e por nossa culpa. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a
nós te agradecemos pela Amém. tua palavra. Palavra, Senhor, meu Deus, que nos dá confiança, nos dá calma, paz e tranquilidade. Palavra de vitória que está em Cristo Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por isso, meu Pai. E te adoramos, ó Deus, por isso. Muito mais alto que as nuvens, Jesus está, mas em meu coração faz morada. Muito mais alto que as nuvens Ele está, mas em meu coração faz morada. Jesus habita em nós. Muito mais alto que as nuvens Ele está, mas em meu coração faz morada. Jesus habita em nós. São teus juízos, mesmo em tamanha grandeza, teus olhos se voltam para nós, Senhor. Tua graça nos basta. Muito mais alto que as nuvens Ele está, mas em meu coração faz morada. Jesus em meu coração faz morada. Jesus habita em nós. Tão alto e sublime é teu nome, inescrutáveis caminhos, Senhor. Insondáveis são os teus juízos. Mesmo em tamanha grandeza, teus olhos se voltam para nós. Senhor, tua graça nos basta. Senhor, tua graça nos basta. Senhor, tua graça nos basta. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Realmente, Deus, que ela haja na nossa vida de uma forma a nos fazer sentir, a sermos e entendermos a tua suficiência, a tua realidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Deus. Agora eu chamo aqui o irmão Israel, ele que estará ministrando a palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Aí, não falha não, não falhou. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Primeiro, eu quero falar aqui que é só uma introdução, como sempre, é só uma introdução à questão da fé, tá? Eu tenho observado aqui que a fé é um elemento fantástico. Ela nos leva a ver, entender e viver na dimensão da realidade de Deus. Tá? Então, por isso, este elemento tão importante. Da última vez que eu fui falar, que foi citar fé, eu falei assim, essas duas palavrinhas, né? Não, essas duas letras juntas, elas têm poder, muito mais poder que a bomba atômica. Tá? Porque ela faz a gente ter uma segurança tal, que olhando para a Bíblia, nós vamos ver ali pessoas morrendo por causa da realidade de Deus em Cristo, por causa do Evangelho. Nós temos pessoas na história da igreja que sofreram martírio por causa de confiar, de ter fé na realidade de Deus, de ter fé naquilo que Deus revelou-nos através das Escrituras. E é por isso que eu tenho enfatizado, nós precisamos entender, aprender e conhecer a nossa Bíblia. Não adianta simplesmente, como eu, né, tenho quase 40 Bíblias lá em casa e não ler. Não vai adiantar. Não vai adiantar também deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Tá? Sim, não vai fazer efeito. O que faz efeito é quando esta palavra está ativa na sua e na minha vida. Quando essa palavra faz sentido para nós. Quando o que está aqui escrito, o que está registrado aqui,
eu até digo que é registrado com sangue, né? Está aqui, entra na nossa cabeça, desce para o nosso coração e faz morada na nossa vida, faz sentido para os nossos dias, tá certo? Então, por isso que essa agência, ou esse instrumento, ou este dom que Deus nos dá, que é a fé, ela precisa estar em nós. E eu vou dizer assim, já só como introdução, tá? Você pode dizer assim, mas eu não tenho tanta fé como eu queria. Eu também não tenho, tá? Eu ainda não cheguei àquela fé que Jesus falou assim, ó, que uma gotícula dela, ou um tanto dela, transportaria montes. A semente de mostarda, né? O grão de mostarda. A minha fé não alcançou isso, eu posso dizer claramente. Mas o que eu entendo é que eu preciso de fé. Eu preciso entender o que está ali. E preciso alcançar por fé. Então, eu clamo a Deus, falo, Senhor, é o Senhor quem colocou em mim, é o Senhor que dá, é o Senhor que multiplica, é o Senhor que faz crescer e multiplicar. Então, eu clamo a Deus, Senhor, dá-me fé. Para quê? Para que eu seja o melhor da igreja? Para que eu seja o mais poderoso? Para que eu seja crente. Como eu disse, como foram esses cristãos do primeiro século, como foram esses homens que a Bíblia registra. Tá certo? A ponto de ter Cristo como tão necessário, tão importante, que a vida posso perder até a vida, tá? Então, eu quero aqui como introdução dar eu coloquei ali, na verdade, essa importância. Eu coloquei ali fé, sua importância e fonte. Eu não vou conseguir dividir, tá? Eu peço perdão aos irmãos. Ainda está, na minha cabeça está assim, não tá confuso, mas eu não consegui colocar em ordem, organizar em ordem. Então nós vamos falar sobre a importância da fé e a fonte da fé, mas de uma forma geral, tá? Como eu disse, é só uma introdução, tá bem? Como eu disse aqui também, o texto que nós usamos foi Romanos capítulo 10, e eu li o verso de todo esse texto do 8 ao 21, mas eu disse que para a gente se ater ao verso 17, que diz, sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, tá certo? O crescimento da fé, eu tenho entendido e tenho tentado passar isso para os irmãos, o crescimento da fé, o alicerçamento, ou seja, a solidificação da fé na nossa vida, ela vem pela palavra de Deus. É o que esse texto do verso 17 de Romanos 10, 17 está dizendo. Nós precisamos dessa palavra para que a fé em nós seja cada dia mais forte, mais potente, mais, como eu diria isso? Sólida, mais poderosa, como eu disse, a ponto da gente ter Cristo como tão necessário na nossa vida, que o resto das coisas serão secundários. Se pisarem no teu pé, você vai até deixar para lá. Pisou, tudo bem. Não vou dar uma rasteira de chutar a boca, não. Tá? Então, coisas que a gente acha tão importantes como nossa honra, falaram mal de mim e agora isso não vai ter tanta importância. Mentir não vai ser necessário, entende? Por a gente confiar em Cristo, por a gente conhecer esse Cristo, por a gente estar cada vez mais próximo desse Cristo, desta realidade de Deus. Eu vou repetir aqui, ó. Eu disse assim que a fé é um elemento fantástico, nos leva a ver, entender e viver na dimensão da realidade de Deus. Eu não estou aqui querendo criar uma nova doutrina, tá? Não é isso. Mas eu entendo assim, que a gente só alcança as coisas que estão aqui por causa da fé. E não estou falando também aqui que nós geramos fé, que está em nós isso. Você tem que ter fé. A gente é cobrado, né? Você tem que ter fé, você tem que ter fé. Mas a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8, se eu não estou enganado. Vou citar ali daqui a pouco. Tá? Se é um dom de Deus, eu vou voltar a enfatizar. Se é um dom de Deus, nós precisamos de fé? Eu preciso. Nós precisamos de fé para entendermos isso aqui. Nós precisamos de fé para realmente confiarmos na realidade de Deus. Precisamos, irmãos. Precisamos. É por isso que eu vou dizer aqui que a gente olha e vê uma igreja às vezes, perdão, não estou falando dessa daqui, mas a gente vê uma igreja tão confusa, tão fraca, tão cheia de diz que me diz, que tão preocupada com outras coisas. Uma igreja que acaba colocando Cristo de lado e se importa com tanta coisa, enfatiza tanta coisa, que perde de visão Deus. Aliás, nem precisa de Deus. Uma igreja que está preocupada com prosperidade, está preocupada com o homem, uma igreja humanista que nós temos visto nos nossos dias,
Ela não precisa de Deus, não precisa de Bíblia, não precisa de Jesus. Ela vive sem. Ou então, ela vai acrescentar tantos adereços, tantas muletas para as pessoas, que daí vai ter santo para cada dia do ano, né? Para fazer cada coisa que houver necessidade. A Bíblia não apresenta assim. Por isso, o nosso alvo aqui é conhecer a verdade de Deus, baseada na palavra de Deus, que nós precisamos, que encha a nossa mente, enche o nosso coração e transforme a nossa vida. Tá bem? Posso orar novamente? Só mais um minuto? Pai Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Senhor, ela tem enchido o nosso coração e a nossa mente com o teu querer. É por ela que nós buscamos te conhecer, e é através dela que nós encontramos Jesus Cristo e o conhecemos melhor. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito ilumine a nossa mente aqui nesse momento que nós vamos passar aqui, olhando para a tua palavra, que somente ela faça sentido aqui, que somente a tua voz reverbere aqui nos nossos corações e nas nossas mentes. Precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá certo? Fé, sua importância e fonte. Esse é o nosso tema desta manhã. Vou aqui apresentar a minha tese. Como o texto que nós lemos, desde que a fé vem ao ser humano pelo ouvir a palavra de Deus, então o segredo da vida cristã verdadeira está em alicerçar nossa mente, coração e pormos toda a confiança com o conhecimento das verdades e princípios bíblicos, daquilo que a Bíblia registra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Então, toda a nossa vida tem que estar voltada ao que está aqui. É isso que eu tenho dito, repetido, tentando usar outras palavras e outras formas. Mas isso é o básico, tá? Eu entendo que, a partir do momento que essa verdade estiver em nós, de uma forma absoluta, de uma forma que nós não vacilemos mais nem pelo lado de lá, nem pelo lado de cá, que a gente não fique mais vacilando entre muitas doutrinas, entre muitas ideias, entre muitas vozes deste mundo. A partir do momento que ela estiver na nossa vida, não vai ter mais equívoco, não vai ter mais erro, e a gente vai crescer. Mas para isso nós precisamos buscar conhecê-la, tá certo? Ainda introdução. Na caminhada da vida cristã, somos desafiados diariamente e inúmeras vezes a confiar em verdades para além de tudo que aprendemos e entendemos durante o dia a dia, comum e natural, dentro de uma cultura e tendo uma determinada nacionalidade. Na nossa vida como cristãos, nós somos confrontados com coisas que não dá para observar e achar que é tudo normal ou natural. Por exemplo, quando nós falamos de Cristo, de Deus, nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, nós estamos falando de Deus, do Altíssimo. Não dá para entender isso se não for pela fé. Não dá para nós alcançarmos isto ou essa verdade se não for pela fé. Por entendermos que Ele existe, por entendermos que Deus nos ama, por entendermos... E nós, no nosso culto aqui não faria sentido se a gente não entendesse que Deus é presente, Deus se faz presente e vai realizar sua vontade em nós, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, capítulo 2. Tá certo? Então a gente, procurando conhecer Deus, procurando essa verdade dEle, procurando estar mais próximos dEle, nós olhamos a sua palavra, olhamos a sua verdade. E nessa caminhada da vida cristã, quando nós falamos de Deus, como nós estamos falando de vida cristã, nós estamos falando do sobrenatural. Nós não estamos falando das coisas naturais. Nós não estamos falando de madeira, pedra. Nós estamos falando do absoluto, que é Deus, mas que é invisível aos nossos olhos. E por isso nós temos aqui as Escrituras como registro da ação de Deus na humanidade, e principalmente da vinda de Cristo, o Salvador, a este mundo, das suas obras, da sua bondade, do seu amor manifesto em atitudes que Ele operou, curando, libertando as pessoas e principalmente salvando a gente, né? Então, nós temos tudo isso registrado aqui, e nós procuramos conhecer cada vez mais a verdade de Deus.
O foco da fé não está ao alcance dos olhos, é isso que eu estou tentando enfatizar, tá? Não está ao alcance dos olhos. As verdades de Deus estão na Bíblia, mas elas só são alcançadas por fé, porque nós cremos que essa é a palavra de Deus, que não é um escrito humano, é um escrito humano, mas pela supervisão, com a supervisão de Deus. Ela é inspirada por Deus. Deus trouxe aqueles meninos, não obrigou eles a falar o que está escrito, porque nós temos diferentes escritores, diferentes estilos de escritas. Não é um livro ditado por Deus, mas um livro que foi supervisionado pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo, ao ponto de essa aqui ser a revelada palavra de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala na voz de Deus, com a autoridade de Deus, com a vontade de Deus mesmo, né? Os nossos 5 sentidos, vou ver se eu não lembro de todos: tato, paladar, olfato, visão e audição, não captam, não visualizam, não atingem a dimensão de Deus. Nós não entendemos Deus porque somos os melhores, somos os mais inteligentes. Nós não aprendemos a palavra de Deus porque nós somos os melhores. Isso é Deus nos dando. Tudo que Deus nos dá, tudo que é promessa de Deus, ela exige um negocinho chamado fé. Porque quem não crê na Bíblia, quem não crê nas promessas, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você pode falar da salvação em Cristo 1 milhão de vezes. Não faz sentido para quem não tem fé. E essa fé, do meu ponto de vista, eu creio que Deus deu a todo ser humano. Sabe por quê? No livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, Dr. Norman Geisler e o Frank Turek, eles enfatizam que os cientistas têm que ter mais fé que a gente. Porque a gente crê que Deus fez todas as coisas. Os cientistas creem que o nada, pelo nada, fez tudo que existe, inclusive o ser humano. Então, ele enfatiza que a fé dos cientistas leva eles a entender desse jeito. Fé no nada, né? Nós temos fé em Deus, concreto, tá? Então, eu creio que a fé foi dada a todo ser humano, todo. Porque é estranho, né? Quando a gente, principalmente porque fé é um elemento da salvação, você falar de fé e sim, só algumas pessoas têm fé para a salvação? Ou foi dado a todos e alguns alcançam, ou alguns aplicam essa fé em Jesus? Eu creio que nós somos aqueles que estão buscando entender Jesus, não entender, mas buscando crer em Jesus, porque essa fé está em nós. Mas a gente podia estar também acreditando que esqueci até o nome do púlpito, isso, obrigado. O púlpito pode te curar. Pode. Não tem gente aí crendo até no diabo? Não tem gente aí crendo em tantos santos? Tem. Agora, é opcional. E do Watchmani? Pois é verdade. Faz pela alma. Lá o Watchmani, neste poder latente da alma, ele fala a respeito das coisas que acontecem na Índia, que acontece de transmissão, até ele comenta com transmissão de espírito, como é que da alma, né? Da pessoa está num canto e ela está aparecendo lá no escafundó do Judas. Poder latente da alma. Mas a fé não é isso. A fé, ela, no nosso caso, cristãos, a nossa fé, ela é aplicada em Jesus, única e exclusivamente. Nós cremos que Jesus é a pessoa que a Bíblia declara. E sendo assim, nós vivemos. Tá? Então, os nossos sentidos não alcançam isso, não alcançam a presença de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Tá? Mas pela fé, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Por que eu fico doente? Por que minha família fica doente? Por que as pessoas que eu amo morrem? Entende? Isso é um conflito terrível quando acontece. Eu estou falando aqui já de experiência. O meu irmão teve, aliás, 2 irmãos meus faleceram. Tá? Então, isso é um conflito. Você olha para Deus, por quê? A primeira coisa que você quer fazer, por que Deus? Por quê? Porque Deus é Deus. E daí? Ele pode matar até você? Sim, soberano, totalmente, completamente, absolutamente. Tá?
O problema é que a gente, nesse caso específico, a gente não confia que Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade. Nós estamos em dúvida. E às vezes até na nossa vida, nos nossos dias, a gente começa a acontecer alguma coisa e a gente questiona. Não fala, não estou dizendo que você declare isso. Mas às vezes lá no fundinho está aquela questão: será que Deus é tão bom assim? Será que Deus é tão maravilhoso assim? Será que Deus me ama mesmo? E isso é um problema. Isso é um problema. E tem que ser resolvido, irmãos. Por isso que a fé é um elemento essencial. Entrou a dúvida, a fé foi embora. Me perdoe a minha radicalidade nessa questão, mas eu entendo assim. Quando há dúvida, não há fé. Quando há as nossas inquietações, e a gente às vezes coloca elas acima da vontade de Deus, acima do plano de Deus, acima do querer de Deus, a gente começa a confiar e acreditar que a situação complicada que está acontecendo é muito mais poderosa que o poder de Deus. E a gente tem um problema muito sério aí, tá? Muito sério. A fé, por isso que eu estou falando aqui da fé dos primeiros cristãos. A fé para eles foi o suficiente para morrerem. Para serem, morrerem não, né? Para serem assassinados. Que seja na boca dos leões, nas arenas, que seja em combates com outros lutadores, gladiadores, que seja queimado vivo. Entende? Doeu neles? Eu creio que doeu e muito. Mas entende, o alvo deles, do meu ponto de vista, eu entendo assim, era muito maior. O alvo deles era a graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, Deus em si. Era ser agradáveis a Deus. A eternidade, sim, mas primeiramente a pessoa de Deus. Tá? Tudo isso só pode ser entendido, alcançado por fé. Por fé. E não é a fé que eu crio em mim mesmo. É a fé que Deus me deu. E é estranho, né? Às vezes a gente... Jesus fala do tamanho de fé. Eu tenho um problema com isso, mas eu creio, como eu estou falando aqui, que a gente pode alicerçar essa fé, solidificar essa fé em nós. Quanto mais nós entendemos a verdade de Deus revelada nas Escrituras. E confiarmos que o que Deus disse aqui vai se realizar tanto nesse mundo, né? Quando o irmão Rosalvo está falando do Apocalipse aqui, às vezes ele fala de assuntos lá que é final dos tempos, a vinda do anticristo, as coisas terríveis que vão acontecer, mas a glória de Jesus que há de se manifestar, isso tudo ainda está no porvir. Mas nós brigamos com ele porque ele está falando de meu irmão Rosalvo, ele está falando uns negócios aí que não tem nada a ver com nada. Não, nós entendemos, está na Escritura, ele está mostrando para nós. Então a gente fala assim, beleza, vai acontecer. Muita coisa ruim vai acontecer? Vai acontecer. Goste você ou não, goste eu e não. Por quê? Porque estão dentro do propósito, não que Deus está se agradando com isso, mas dentro do plano de Deus para este mundo, essas coisas ruins vão acontecer. E a gente entende isso por quê? Por fé. A gente aceita por fé. Tá certo? Tá certo? Vamos andar. Os 5 sentidos, então, não captam ou visualizam. E esse texto de Hebreus 11:1, para mim, ele é a definição perfeita de fé. Aliás, no contexto bíblico, vai ter um momento que o escritor vai falar que se a gente está vendo, você não tem como ter fé. Você está vendo, é palpável, pode ser tocado, está aqui, o gasofilácio. Não tem como você acreditar que existe um gasofilácio. Não, existe, está aqui, tá certo? Então, a fé nos leva a alcançar o que não pode ser tocado. Ora, a fé é, primeiro, o firme fundamento. Fundamento, firme, das coisas que se esperam. Das suas expectativas. Eu não consigo acreditar. Ou será que tem? Deve ter. Tem capetista, né, no mundo, eu gosto de satanista. Então deve ter gente que queira também o mal acontecendo neste mundo. Mas eu tenho uma dúvida, eu confesso que eu tenho dificuldade nisso. Mas eu não acredito que tenha pessoas no mundo que queira que o mal aconteça consigo mesmo. Que tenha expectativa de que vou me desgraçar daqui a pouco. Oh, que beleza!
Não creio. Não creio. Então, as expectativas por fé das coisas que se esperam são das coisas boas. Nós temos expectativas por fé. Nós esperamos a vida de Cristo. Oh, dia maravilhoso. Nós esperamos o Senhor voltar. É óbvio que enquanto estamos aqui, nós temos muita coisa para fazer. E não só se reunir como igreja, mas tanta gente para comunicar o Evangelho, né? Mas a gente tem expectativa. Nós temos expectativas em Deus de que as pessoas que estão doentes, nossos amados, sejam curados. Agora, Deus vai fazer isso porque você tem fé ou porque Deus é bom? Deus faz porque Ele é bom. Porque Ele está no controle, no comando. Não é porque nós oramos muito, jejuamos muito, oramos muito a Bíblia. É porque Deus ama. E esse Deus que ama é bom. E o fato dele ser bom não quer dizer que ele é bonzinho. Ele é bom, ele é a fonte de toda a bondade na face da terra. Tá certo? Então nós temos que entender que, primeiramente, tudo está no controle desse Deus. E nós alcançamos essas coisas que eu estou falando somente por fé. É o firme fundamento, é firme fundamento, não vacila. Será que, irmão, não sei, a vida está tão assim, não sei assim. Mas Deus está no controle, Deus está no comando, está doendo, Deus está no comando. Opa, morreu a pessoa que eu mais amar, Deus está no controle, no comando. Opa, se você não fez o suficiente, ou melhor, agora um alerta, né? Se você não levou o Evangelho, se você não levou a palavra de salvação até ele, o problema é seu. Meu. Morreu agora? Fazer o quê? Morreu. Então, nós temos essa oportunidade, é hoje, é agora e é já, de levar a palavra de salvação. Mas o firme fundamento das coisas que esperamos. Nós esperamos, temos expectativas em Deus. Eu tenho. Como eu já disse aqui, tenho das minhas filhas crescerem, casarem, se formarem na universidade, viverem, principalmente, se converterem, serem convertidas, é melhor dizendo, serem convertidas a Cristo. Tá? Então eu tenho expectativas em Deus. Mas o firme fundamento é que Deus é bom. Eu olho para Deus e sei que Deus é bom. E sei que Deus ama elas. Então quando eu oro, Deus, ajuda as minhas filhas, converte o coração delas a Ti. Eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas eu posso esperar por quê? Porque eu confio que Deus há de fazer isso. Porque eu mando nele? Não, porque Ele é bom. Porque Deus é bom, Deus é excelente. Deus tem um plano para a sua vida, irmãos. Eu acho fantástico essa frase, quando o cabra pegou e colocou ela assim, Deus tem um plano para a sua vida. E ele colocou uma imagem, um desenho, uma pintura do Coliseu Romano. E aí tem um grupo de cristãos orando assim no cantinho, né? Umas 30 pessoas, tem criança, tem velho, tem adultos, tem todo tipo. E do lado esquerdo assim, vem saindo um tigre e um leão. E a gente já sabe o resultado. E também tem umas cruzes assim que estão em chamas, mas dá para ver a silhueta de pessoas ali. E aí o cara colocou assim embaixo: Deus tem um plano para a sua vida. Agora você vai se postar, você vai se colocar na posição de Deus me usa da forma que o Senhor quiser? Você tem coragem de fazer isso? Você acha que o propósito de Deus é bom realmente? Tá? Isso é uma coisa para a gente pensar. Será que nosso coração está tão disposto na vontade de Deus? Será que nós estamos tendo tanta fé em Cristo que nós confiamos no plano de Deus para nossas vidas? Tá certo? E a fé é a prova. O que é prova? É uma coisa concreta. A fé, por fé. Aliás, você já reparou que numa discussão, quando você começa a falar de Cristo para uma pessoa, a discussão vai acabar, sabe quando? A conversa vai acabar, sabe quando? Quando a pessoa disser assim: mas a minha fé. Acabou a discussão, você não tem mais o que falar. Porque eu creio assim. Você vai abrir a cabeça dela, o coração? Você tem poder para isso? Não, acabou a discussão. Então a fé é prova das coisas que não se veem. E aqui, toda vez que eu chego ali, eu falo assim: você viu Cristo? Não vi. Não vi. Você viu Deus? Você viu o Cristo ser crucificado, morrendo na cruz? Você viu o Cristo ressurreto, voltar à vida depois do terceiro dia? Não, não vi. E por que você crê? Porque eu creio no registro das Escrituras, conforme está registrado ali, pelas pessoas que estavam lá, que viram Jesus, que andaram com Jesus, que ouviram Jesus. Pela idoneidade do autor. Sim. Sim. Deus não.
Sim, o que Deus fala, Ele cumpre. Ele é idôneo na sua palavra, Ele mantém a sua palavra. A gente pode confiar no caráter de Deus. Por isso que eu estou falando, Deus é bom. Mas é bom quando você está sofrendo? É bom quando um parente teu morre? Aí você tem coragem de falar, ai, Deus é bom? Ou sim ou não, irmãos. É por isso que eu estou falando. A fé é um elemento fantástico. Nos leva a ver, entender e viver na dimensão da realidade de Deus. Não é o que está dizendo ali? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé é a prova das coisas que não se vê. Simples assim. Tá? Então nós precisamos, Deus, eu preciso de fé. Eu preciso de fé, você precisa de fé, nós precisamos de fé aqui. A fé é um equipamento, uma capacidade, um dom dado ao ser humano. Eu não estou dizendo aqui que você gera fé. É como o amor. Eu falei uma vez aqui. É impossível a gente olhar para a Bíblia, quando Deus fala de amor, e entender esse amor como um sentimento. Por quê? Porque senão seria injusto até. Eu não consegui achar outra palavra, irmãos. A exigência de que nós tenhamos amor. Porque a gente gera isso, você gera um sentimento, você gosta das coisas porque você quer gostar, ou você simplesmente se apega a pessoas porque elas são agradáveis a ti, são boas contigo, tá? Então, aqui na questão da fé, ela é um instrumento que Deus dá para a gente, deixa eu já colocar ali, né? Que Deus dá para a gente, para que a gente possa entender as suas coisas. Para que nós possamos entender o plano dele, o processo de revelação, todo esse montante de livros aqui, 66 livros, escrito durante um período de mais de 1.400 anos, para que a gente pudesse olhar e ver, olha, Deus é assim, como é que Ele é? Ai, olha lá, Ele agiu abençoando o povo de Israel, tantas e quantas vezes. Estou falando só dos 5 livros ali, do Pentateuco. Tantas e quantas vezes Deus abençoou aquele povo, tirou eles do Egito de uma forma tão maravilhosa e poderosa. E o povo fazia o quê, irmãos? Se voltava contra Deus sempre. Mas Deus vem agindo assim, por toda a Bíblia, sempre mostrando o seu amor, a sua disposição de abençoar, a sua vontade. É claro que Ele também assusta alguns, ou avisa alguns que querem ficar longe dele, que vai ter um momento que eles vão ser atendidos, vão ficar fora da vontade de Deus, afastado de Deus pela eternidade, o que é inferno, tá certo? Então Deus sempre está avisando ali, ó, o meu plano para vocês é esse, mas se vocês não quiserem meu plano, entendeu? Não é uma ameaça de Deus. Não é uma ameaça, é simplesmente a constatação de um fato. A gente tem, às vezes, olhando os textos bíblicos, principalmente quando Jesus fala com aquele povo, a gente tem uma impressão de que Jesus está bravo com eles, está falando bravo, mas não, Jesus está só comunicando para eles, é assim, filhos. Se vocês não quiserem isso, vai ser assim, é simples. Não tem uma terceira opção, não tem terceira via aqui, não tem terceira via na Bíblia. É Deus ou é fora da vontade de Deus? Inferno, tá? Então a fé é um equipamento, uma capacidade, um dom dado ao ser humano por Deus. Vamos olhar o texto? É o Efésios 2:8. Olha, ficou ruim, desculpa, perdão, irmãos. Efésios 2:8. Por quê? Pela graça sois salvos. A salvação é única e exclusivamente uma manifestação da vontade livre de Deus. Ninguém obrigou Deus a salvar a gente. Ninguém obrigou Deus a mandar Cristo à cruz. Nenhuma coisa, nem nada nesse mundo e nesse universo ou fora dele tem poder ou autoridade para obrigar Deus a alguma coisa. Eu ainda estou aqui falando isso, eu estava lendo, eu li de novo Jó, estou lendo Jó, já li umas 7 vezes só do mês passado para esse mês. Jó. Eu estou falando isso porque lá em Jó a gente tem um problema no começo que a gente passa por cima, não quer nem pensar, mas Deus ali é desafiado por Satanás e ele se submete. É isso mesmo, irmãos? Vamos prestar atenção na forma como a gente lê a Bíblia, tá? Porque eu já ouvi gente dizendo isso, que Deus foi desafiado e Deus aceitou o desafio. Deus tem que provar o que para quem?
E aí se você pega então o capítulo 1 de Tiago ali, que vai dizer que Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado e não tenta ninguém, a gente vai entender que tem um problema nessa interpretação ou nessa leitura errada, tá certo? Então, a fé, a graça de Deus tem nos alcançado. Por que Deus optou por salvar a humanidade? Porque Ele é Deus, porque Ele é bondoso, porque Ele é gracioso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele ama. E graciosamente, de forma livre, Ele deu para pessoas que não merecem nada, tá? Ele deu de grátis Cristo Jesus na cruz. Deus de grátis todo o sangue de Jesus, todo o sofrimento de Jesus, toda a dor infligida a Jesus. Quem tinha que estar lá era eu, tenho certeza disso, também por fé. Mas o Jesus que está lá, Ele morre a minha morte, para que eu viva a vida dEle. Tá? Então, Deus nos deu esse equipamento para que nós possamos entender que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. A fé salva. Tiago vai perguntar isso. Por acaso, a fé pode salvá-los? A resposta ali você pode colocar com sua mão. Não! A fé não salva. A fé é instrumento que alcança o Salvador. O instrumento que olha para o Salvador e começa a entender: olha, o Cristo morreu lá. É verdade. Como é que eu ia morrer lá? Eu, todo pecador, todo cheio de estrago, todo ruim. Que pagamento de pecado seria esse se eu tivesse lá crucificado? Não tem como, eu sou pecador. O santo desceu dos céus, foi santo na terra, maravilhoso, gracioso, grandioso, e foi acusado injustamente. Mentiram contra ele, condenaram ele injustamente e mataram ele na cruz. Por quê? Para que eu, hoje, tivesse a vida dele e vivesse aqui tranquilo, olhando para Deus, dizendo: Pai, olha eu aqui, fazendo coisa errada, ajuda. Entendi isso, para que eu pudesse olhar para Deus e dizer assim: Pai mesmo, Pai. Hoje eu posso dizer para Deus: Pai. O restante da humanidade, daqueles que não creem em Jesus Cristo, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Você pode olhar isso em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, foram de forma passiva ali, né? Feitos filhos de Deus. Eles são feitos filhos de Deus. Tá bem? Então, nós alcançamos o conhecimento dessa graça por meio da fé. Por quê? Isso não vem de vós. A graça não vem de nós? Não vem. Não vem porque nós merecemos. E também não vem de nós. Mas isso não vem de nós se refere à fé, que é o antecessor ali. A fé não vem de vós. É dom de Deus. A fé que nós temos, a fé que está em nós, essa fé que alcança, olha para a Bíblia e fala: olha, do jeito que está aqui vai acontecer, do jeito que está aqui aconteceu. Ela alcança porque é um dom de Deus, ela foi dada por Deus para a gente, tá? Sim, é Hebreus 12, né? 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. 11:6. Hebreus 12:2. Como é a fé que agrada a Deus? Como eu disse, é só introdução, é só uma ideia. Eu creio que vamos discutir isso aqui mais um tempo, com mais solidez, com mais calma. Como é a fé que agrada a Deus? Pela obediência podemos entender, aprender, confirmar e confiar no que Jesus ensinou. Como é a fé que agrada a Deus? É a fé que olha para os escritos que o Pai já deu para a gente e fala: do jeito que está aqui o Senhor fez, do jeito que está aqui o Senhor fará. Acabou. Não discute com Deus. Não discute com os escritos bíblicos. Não discute com a Bíblia. Eu já vi gente discutindo com a Bíblia. Eu já vi gente questionando se Jesus veio mesmo ao mundo, se Jesus existiu.
Poxa vida. Vai perguntar para os cristãos que morreram há quase um século, um século não, um milênio aí. Vai lá perguntar para eles. 2 milênios, né? 2000 anos? É isso. Quase 2000 anos aí. Vai lá perguntar para eles. Vai lá perguntar para eles se valeu a pena todo o sofrimento que eles passaram, toda a dor que eles sofreram. Pergunta aqui para os profetas, para os apóstolos. Entende? Tem momento que, assim, a vida da gente, algumas... Eu estou com 55 anos, irmãos. Pá, estou fazendo hora extra aqui já. Me perdoem. Tá? Eu já estou no período da hora extra. Eu queria estar aposentado. Mas, entende? Eu não estou com uma expectativa. Eu não vou ficar rico mais. Eu não tenho essa expectativa. Não tenho mais. As minhas esperanças estão em Deus. É assim, como eu disse, a minha família está bem, minhas filhas, entende? Serem convertidas ao Evangelho, andarem com Cristo e reconhecerem que Cristo é suficiente. Então, já tem coisas que eu não consigo mais ficar perdendo meu tempo com. Tem coisas que a gente tem que jogar para lá, são daqui, vão passar, não tem jeito. Uma hora eu vou. Uma hora então tem tempo. É 10 horas para agora, então até 1 hora tem tempo. Tá certo? Mas há um período. Nosso período de vida, nossa vida em si, não é segurada pela nossa vontade. Eu não tenho controle da minha vida. Eu não tenho como segurar a vida dos irmãos. A pessoa está doente. Não, eu não quero que morra e pronto, acabou. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo o problema. Entende? Isso está no governo de Deus. É Deus quem deu a vida. E Ele não tira de nós. Ele simplesmente nos recolhe para Ele. Alguns vão chegar na sua presença para só receber o seja bem-vindos, servo bom e fiel. Seja bem-vindo. E outros chegarão lá para condenação. Tá, mas vamos lá. Como é que é a fé que agrada a Deus? João 7. Deixa eu abrir aqui João 7. 15, 17. Diz assim a palavra de Deus. Estou no João 6. 7, do 15 ao 17. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Falavam de Jesus. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Mesmo os ensinamentos que Cristo deu aqui na terra, Ele diz assim: olha, é do Pai. Ele está me dando e eu estou passando para vocês. A autoridade é de Deus, tá? Os judeus estavam questionando como é que ele sabe letras, tá bom? Então, de quem é a doutrina que Jesus ensinava? Então, nós podemos confiar na doutrina que Jesus ensinava, porque nós sabemos de quem que é. É de Deus, veio do Pai, tá certo? Sendo Jesus também Deus, tá? Mas ele recebeu do Pai essa doutrina. Tudo que Jesus falou veio do Pai para nós, para que nós conheçamos ao Pai, nós saibamos quem é Jesus, como Ele age e como Ele agiu, como Ele age hoje e como Ele agirá no futuro próximo. João 20. Eu gosto desses 2 versos muito. O 30 e o 31 diz assim, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses sinais que estão escritos no livro de João, foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o esperado, aquele que foi declarado por todo o Antigo Testamento que viria, e para que você, crendo, tendo fé, tenha vida no nome de Jesus. Tá certo? O que está registrado aqui é para que a gente olhe, leia, entra na cabeça
E aí, de alguma forma, a gente pensa a respeito. Que coisa, não? Olha que legal, Jesus falou isso. E a gente, por fé, assume isso para as nossas vidas. E entende. Então, João registrou para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo ou tendo fé, nós tenhamos vida no nome de Jesus Cristo. A vida que Jesus dá, que Jesus deu para a gente, tá certo? Então, tanto um quanto o outro são motivos de fé, tá? A doutrina de Jesus vem de Deus, tudo que ele ensinou veio de Deus, e os registros escritos bíblicos são para que nós entendamos a vontade de Deus, aprendamos sobre a pessoa de Deus e creiamos nesse Jesus maravilhoso. A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente, quando a gente lê ou quando a gente ouve, e para aqui a gente começa a pensar a respeito. Eu gosto muito do Salmo 1 lá. Antes medita na sua palavra, na palavra de Deus, dia e noite. Vai pensando, olha, Deus falou assim. Poxa vida, como é que isso tem acontecido na humanidade? Eu falei aqui das coisas ruins, né? As coisas ruins que revelam-se no Apocalipse, por a Bíblia também. Como é que isso se revela no mundo que nós estamos vendo aí? Liga televisor, assiste um jornal e você vai ver como é que se revela. Eu disse aqui uma vez, se tivesse um aborto nesse mundo, já seria motivo da tristeza, vamos dizer assim. A gente entende tristeza, né? Então, que eu estou só usando para Deus, mas não sei se Deus fica triste. Não sei se isso é possível para Ele. Eu entendo que há um problema aqui. Mas isto não é da vontade de Deus. Não está no plano de Deus. Não é da vontade dEle. Mas aí você olha bem para este mundo e não é um aborto. Não é um aborto. São 50 milhões por ano só nos Estados Unidos. Então, e isso é um dado de já faz muito tempo. Entenda, é muita coisa. É um negócio absurdo a pecaminosidade humana, é isso que eu quero dizer. Entende? Então, é um confronto terrível. Então, quando a verdade de Deus conquista a nossa mente, aí a gente começa a olhar e entender isso que eu acabei de falar. Que Deus está enojado já com esse mundo, tá? Que vai chegar a hora que Ele vai dar um finish nisso tudo. Atinge o nosso coração. Começa a fazer sentido. Você começa a querer as coisas de Deus. Você começa a querer a presença de Deus. Você começa a querer saber do querer de Deus. Atinge a mente, desce para o coração. E a volição, a nossa vontade é mudada, é atingida pela verdade de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente, coração e vontade, ao ponto de nos levar a pensar, sentir e agir de forma diferente. Qual é a forma comum e normal e natural? É fazer guerra. Mas em Cristo, Ele diz para a gente amar o inimigo. Né? Amar gente boa, vocês aqui, é fácil. Mas Jesus diz para amar inimigo. Eu acho muito interessante, eu até, uma coisa que um dia eu quero falar com a igreja, o texto da Bíblia que diz assim, ó, quando você for até o templo para fazer a sua oferta e lembrar que o irmão seu tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, é ele contra você, vá lá, se conserte com o irmão primeiro, depois você vem fazer a sua oferta. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar isso hoje dentro da nossa igreja, uma igreja que está tornando-se cada vez mais egocêntrica. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar isso, tá? Mas a igreja precisa de um despertamento e de uma comoção, um quebrantamento, para que nós voltemos aos princípios do que está registrado na palavra de Deus. Esse é só um das questões. Mas quando nós pensarmos de acordo com a vontade de Deus, nós sentirmos
como Deus sente as coisas e nós agimos de conformidade com a vontade dele, a gente pode ficar com o coração tranquilo. A gente pode ter toda a convicção plena e absoluta que somos agradáveis a Deus, que estamos fazendo a vontade dele. Mas isso precisa de trabalho, de leitura. Eu já acordei babando na Bíblia, assim, a baba descendo assim em cima do texto, caí lá de cara na Bíblia. Mas eu preciso, eu sei que eu preciso, e sei que todos nós precisamos conhecer o que está registrado na Bíblia, não as promessas somente. As promessas são, e as promessas de Deus é fantástico, né? O que Deus fala aqui, Ele já nos deu. Por que a gente não tem? Por que a gente não tem? Porque a gente não confia, que a gente não acredita, que a gente não tem fé. Porque se a gente confiasse, eu vou dizer de novo, no caráter de Deus, a gente não ficava desesperado e não estava correndo para lá o tempo todo tentando resolver as coisas. Nós íamos primeiro falar: Deus, olha, está tudo complicado aqui, eu quebrei isso aqui, quebrei aquilo ali, quebrei aquilo outro, e já estão querendo meu pescoço, o senhor pode, por favor, consertar? Porque eu não sei o que fazer. Se a gente confiasse e continuasse vivendo, puxa vida. Então, a verdade de Deus conquista a nossa mente, coração e a vontade, a ponto de nos levar a pensar, sentir e agir de forma diferente. Esta é a fé que agrada a Deus. É você procurando na sua Bíblia à noite, ou durante o dia, durante todo o tempo. Alguém disse assim que o dia que ele passava sem ler a Bíblia, sem ler uma página da Bíblia, era um dia perdido, um dia inútil. É uma luta para ler, viu? É uma luta para ter tempo para ler. Eu digo porque eu passo. Entende? Não tem facilidade. Não é pirlim-pim-pim. Não é mágica. Tá? É trabalho. Né? Eu não lembro quem, mas os antigos reformadores, eles falavam que era orar e labutar. Não é só orar, era orar. E eu estou aqui levantando uma questão junto à igreja, se não está na hora da gente também mudar a nossa postura e começar a partir para o labutar. É orar e trabalhar. A fé sem obras, Tiago, também li, estou lendo bastante Tiago, já fiz alguns estudos ali nele. Fantástico, ponto de vista de Tiago. Mas a fé sem obras, disse Tiago, é morta, exatamente, é morta. Não é possível você falar para mim que crê em Cristo e você dizer: nunca evangelizei, nunca falei de Cristo para ninguém, nunca me importei com o meu próximo. Se você me disser isso, eu vou falar: você tem um problema sério, e é salvação, questão de salvação. Porque quando a gente entender o Salvador, e nós conhecemos um pouquinho essa pessoa chamada Jesus Cristo, as coisas na nossa vida necessariamente mudam. O nosso foco muda. Tá? Então tá, esse texto foi extraído de um livro, estava no site da Fiel, e eu estava lá dando uma olhada. Achei bastante interessante. Em Romanos 10:9, temos a declaração de como é a fé que age de forma eficiente e transformadora na vida do ser humano. Romanos 10:9 diz: a saber, se, condição é se fizer assim, se fizer assado. Se não fizer assim, é uma condição, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. Aqui tem duas coisas: ou é confessar para Jesus Cristo, ou é confessar Jesus Cristo. Falar deste amor que Deus teve por você. Se a tua boca... É por isso que quando vamos batizar, alguém é batizado, a pergunta que o pastor faz para ela é referente a Cristo. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor, que Ele morreu a tua morte para que você pudesse viver a vida dele? Você crê nisso? Sim, eu creio. Chua! Morre, velho homem, morre, miserável. Tá? Então,
Isso é confessar, mas isso não pode ficar única e exclusivamente no momento do batismo. Isso tem que ser transferido para a vida diária, para o cotidiano. Dali em diante, essa vida já está transformada. Então, ela vai viver para Deus, buscando a vontade de Deus, buscando fazer o que Ele é Deus. Imperfeitamente, irmãos, não estou falando de perfeição, não. Não estou falando que a gente não vai errar. Não é isso, pelo amor de Deus. Vamos pôr um ponto aqui. Não é isso. A gente vai ser falho, mas a expectativa do nosso coração, a expectativa da nossa mente, dos nossos dias, tem que ser andar com Jesus, lado a lado. Lado a lado. Por duas coisas: o Espírito Santo está habitando em nós hoje, então Jesus é presente. O Espírito Santo está na comunhão da igreja, na reunião da igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus está presente. Está presente. Então, se Jesus está presente, eu vou me prostituir? Falei de uma coisa grande assim. Entende? Não tem como. O salvo não peca mais? Vai pecar ainda, vai errar ainda, porque está na carne. Mas não vai sentir prazer, alegria, gozo nisso. Antes vai sentir vergonha, tristeza. Por quê? Desagradou a Deus. Tá bem? Então, se não, fazer o quê? Confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo, que é verdade que Ele veio a este mundo, que é verdade que Ele é Deus, porque Ele é Filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é filho de Deus? Não. Nós não, tá? Nós somos só filhos. Jesus é o Filho gerado por Deus, é o Filho que nasce de Deus. Entenda isso. Nós não, nós somos criados. Hoje nós somos filhos adotados em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, tá? É diferente? É, muito diferente. Então, confessar que Jesus é essa pessoa, esse personagem. E aqui eu poderia dizer assim: mas com as tuas ações você... Não, ali vai dizer que é com a boca. Então, vamos colocar as coisas do tamanho real. Porque a igreja hoje está cada dia mais se calando. A igreja no mundo, ela está fechando a boca, cada vez evangelizando menos, cada vez fazendo menos missões. Pode prestar atenção, observe a sua volta. Por quê? Porque ela está sendo pressionada a se calar. E vai ser pressionada cada dia mais. Não tocar em assuntos polêmicos. Agora, por amor a Cristo, o que a gente vai fazer? Se acovardar? Se aquietar? Morrer? Então, confessar que Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus veio, nasceu em carne, num corpo físico como o meu. Cabelo, braços, dedos, mãos, olhos, ouvidos, boca. Jesus teve, igualzinho a mim. Claro que ele deveria ser mais magrinho. Mas, entenda, Jesus veio em carne a este mundo. E eu declaro isso. Aliás, se eu não me engano, é João que vai levantar a questão, né? Aquele que não confessa que Cristo veio em carne, eu creio e declaro que Jesus veio em carne a este mundo. Eu confesso com minha boca que Jesus, o Senhor, Ele é dono, Ele é seu Senhor, Ele pode fazer com você o que Ele quiser. Senhor, Jesus Cristo é o dono, é o Kyrios, tá? Ele tem poder, autoridade sobre a tua vida, toda e qualquer. Ele pode fazer você... eu lembrei de um desenho, né, na época dos vegetais lá, o Tomatinho perguntou assim se ele estava dizendo que Deus podia fazer todas as coisas, qualquer coisa. Então ele disse assim: Ele pode me fazer, o que ele falou mesmo? Uma galinha? Entende? Deus pode fazer de você uma batatinha? De mim uma batatinha? Bom, biblicamente não tem isso, né? A gente não vê isso. Mas Deus tem o controle da minha vida. Eu nasci porque Ele quis.
Eu existo porque Ele quer. E quando for da vontade dEle, tiver cumprido a minha missão nessa terra, eu vou voltar para Ele. Vou ter que morrer. Vou ter que morrer. É ruim morrer? Quando morreu agora o Dr. Russell Shedd, uns 3 anos, acho que uns 3 anos agora atrás, colocaram um post lá dizendo assim que a morte do cristão não é uma coisa ruim, é volta ao lar. Volta ao lar. Olha que coisa linda. Voltar a viver com Deus, na presença de Deus, visivelmente. Tá, então confessar que esse Jesus é o Filho de Deus. Confessar que esse Jesus Cristo, que Jesus Cristo é seu Senhor, seu dono, que Ele tem o poder, autoridade, domínio, governo sobre tua vida, que você faz as coisas para agradá-lo, que você obedece à vontade dEle. Ele é seu Senhor, você é escravo de Jesus, eu sou escravo de Jesus. Entende? Então, a forma de eu viver hoje, por fé, é buscando ser agradável a Deus. Deus é o alvo, o único alvo. O restante é consequência e é supérfluo. Os nossos relacionamentos aqui não são consertados porque nós somos bons e melhores. São consertados porque o amor de Deus em nós transborda de uma forma que eu consigo amar vocês, mesmo conhecendo as dificuldades, as deficiências, as falhas e pecados. Por que eu amo vocês? Porque Cristo ama vocês, e em mim Ele deu este amor, para que eu possa conviver, para que a gente possa conviver, tá certo? Confessar que Jesus Cristo, esqueci de escrever, lá em cima é objetivamente, declarar, confessar que Jesus, objetivamente, direto, concreto, que Jesus absolutamente esteve aqui neste mundo, e agora Ele morreu, assassinado pelos homens, ressuscitou e está vivo à direita do Deus Pai, tá? E confessar que Jesus é o seu Senhor, subjetivamente, particular, é pessoal, é individual. Jesus é seu Senhor? Confessar, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. Como Jesus pode ser o Senhor da sua e da minha vida, se não o conhecermos ou soubermos qual a sua vontade e planos? E é por isso que eu entendo, eu declaro, que é por isso que Deus nos dá uma Bíblia, uma palavra de Deus, para que nós saibamos qual a vontade de Deus, quais os planos de Deus para a nossa vida, o que Deus espera que nós façamos, ou como viver como cristãos, tá? Romanos ainda 10:9, se confessares com a tua boca e em teu coração acreditares, tiveres fé, creres que Deus o ressuscitou. Jesus não está na tumba. Jesus não ficou lá, não tem osso de Jesus na terra, não tem osso de Jesus se transformando em óleo, não tem osso de Jesus lá na tumba que foi emprestada, não tem. Por quê? Porque Jesus voltou a viver, voltou a respirar 3 dias depois de ter sido assassinado. Ele parou de respirar, morreu. 3 dias depois, Deus o ressuscitou para sua glória e sua honra. Ressuscitou dentre os mortos. Serás salvos. Serás salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu não quero, irmão Rosalvo que fala, eu não quero ser dogmático aqui, mas está escrito ali. Eu não vou enfatizar o que está escrito ali, mas você entendeu. Viver para Cristo hoje, da forma que eu estou falando, por fé, é uma declaração de que nós entendemos esse Evangelho, que reconhecemos esse Jesus como nosso Senhor. Declara que nós somos salvos. Ô irmão. Fé salvífica. Isso, irmão. Exatamente. Tá? Fé que Deus já deu para nós. E em teu coração acreditares, tiveres fé salvífica,
que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Não vou ser dogmático, mas está ali, leia e entenda. Isaías 43, do 10 ao 12, Deus declara quem Ele é e o que somos para Ele, e qual o propósito da nossa vida em Jesus Cristo. Vós sois as minhas testemunhas. Você, eu, nós, igreja, todo cristão, todo novo nascido, todo salvo em Cristo Jesus é testemunha. Do quê? De Deus. Nós falamos das coisas de Deus, nós falamos da palavra de Deus, nós falamos do Cristo de Deus, que salva, o único que salva. Ele é o único e é suficiente para nos salvar. Tá? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o dono, o Todo-Poderoso, Deus, e meu servo. Servo é quem serve, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. É óbvio que ele está falando com o povo de Israel, tá? Mas entenda, isso aí não se estende a nós? Nós não somos essa testemunha hoje? Aqui, agora, no Cafezal, em Londrina? Somos. E eu acho, olha, esse texto, vocês viram ali quantas vezes, Deus se refere a si mesmo? Meu, minhas, né? Minhas, meu, me, eu sou, mim, eu sou, mim, eu, minhas, eu sou. Entende? A afirmação de Deus é que Ele fez, é Ele que salva, e nós somos as testemunhas dEle, como Israel foi. Agora somos nós, é a vez da igreja, e nós como igreja entendemos a nossa função aqui na terra. Ih, Viano, travou aqui. Socorro, travou. Deixa eu achar aqui onde é que eu estava. Como podemos então ter essa fé? Não, travou lá em cima, ó. Oi? Não desligou não, olha lá. Tem a luzinha. Tá? Então tá, mas vamos aqui. Como podemos ter essa fé? Você parou para pensar que quando Deus ressuscitou o maravilhoso Senhor Jesus Cristo, estava declarando que não concordava com a injustiça praticada contra o Messias, seu filho? Você parou para pensar nisso? Quando Deus ressuscita Cristo, Ele está dizendo que tudo que aconteceu com Ele não foi do seu agrado, que não era para ter acontecido, mas mesmo assim está dentro do plano e do propósito de Deus. Que o Cristo morresse, padecesse e morresse por nossa causa e por nossa culpa. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? E vou continuar falando, porque essa é a verdade. Isso é o que importa, irmãos. Primeiro, se nós não entendemos salvação e o Salvador, se isso aqui não for verdade, se o Cristo não for suficiente para a salvação da nossa vida, o resto da história vai ser perdido. Se a verdade da salvação não for alicerçada no meu coração, no seu coração, de forma tão absoluta e profunda, que transforme a nossa vida, o restante será bobagem. Não adianta eu falar de batismo do Espírito Santo, não adianta eu falar de escatologia, a volta de Cristo e as novas coisas. Não vai fazer sentido. Primordial para que você e eu entenda: Jesus morreu a nossa morte naquela cruz. Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Vou parar por aqui, irmãos, já que
já que virou ali. Eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Depois eu ia falar do apóstolo Paulo, o testemunho que ele dá. A maioria das coisas que eu tirei aqui, que eu estava falando, eu tirei deste livrinho aqui, Conceitos-Chave da Bíblia, David Gooding e John Lennox, tá? Livrinho muito bom. Pelo que eu li, né? Não li ele todo, mas pelo que eu li. Pastor irmão? Vamos colocar em pé, irmãos, graça e paz. Quero dar boas-vindas ao irmão ali que nos visita. Seja bem-vindo, viu, querido? Deus te guarde, sua família. O compromisso da igreja é glorificar a Cristo, estudar a palavra e buscar comunhão. Seja muito bem-vindo. A irmã Sandra, você me permite falar? Ela é viúva e o sogro dela faleceu. Está em um momento difícil. O Wagner é o esposo dela, que apoiou, que cuidou. Ela não tinha nada a ver com o sogro, porque ela já é viúva, né? Mas ela cuidou e veio dos dias difíceis. Ele faleceu, está com quantos dias, Sandra? Dia 14, né? Então ela deu uma sumida, mas Deus usou a vida dela, tivemos lá pregando para ele, e deu força para o esposo, o Wagner, o companheiraço que ajudou a Sandra. A mãe dela ficou doente, mas Deus cuidando. Deus abençoe e conforte vocês, tá bom, Sandra? O irmão Rogério está de férias, está viajando, e nós estamos juntos aqui para aprender de Cristo. Tem alguns irmãos que pegaram aí Covid, febre, e estamos recuperando. O justo viverá pela fé, né? A fé do Filho de Deus, e a vida de Cristo em nós é que nos leva a ser menos egoísta, como o irmão Israel falou. Mas quando a cruz não opera, os direitos e as mágoas prevalecem. Eu estou aqui na fila, cada dia, sendo tratado, para viver pela fé, das riquezas insondáveis de Cristo. Mas se você entender o Evangelho, a fé é instrumento de acessar as riquezas de Deus, para a gente viver para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. O que você faz glorifica a Deus? A forma de você falar, de tratar, pelo operar do Espírito Santo, para a gente conhecer as insondáveis riquezas de Cristo, não só de teoria, como o irmão Israel falou. A gente pode conhecer um monte de coisa, mas se a gente não tiver amor, não tiver alegria nas coisas de Deus, cuidado, prepara-te, Jesus está voltando. Vamos orar pelo Brasil, orar pela nação, né? As mentiras, coiseiras, não é fácil, mas há um Deus que se interessa pelo Brasil, por nós, pela igreja. É a graça de Deus, não somos dignos, e a nossa súplica é: Senhor, nos instrui, nos orienta para estar focado na palavra, não só teoricamente. Depositar todas as nossas mesmices na cruz, no altar, para ser consumido, para que Cristo resplandeça em nós. É isso que vale. Querido Pai, nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós, para termos uma fé genuína, segundo a Tua graça e misericórdia. Recebemos a Tua palavra que opera em vós que creste, e nós vamos crer na pessoa e obra de Cristo a cada dia. Abençoa a nossa nação, nosso país, tem misericórdia. Nada escondido que não seja revelado. Seja feita a Tua vontade, Pai. Nós não somos dignos, mas não deixe a nossa nação ser engolida pelo comunismo. Não nos deixe, Pai, perder o foco que é Cristo. Desperta a igreja, o Teu povo, os nossos irmãos acamados, enfermos. Dá da Tua bênção. E se aprover a Ti, usa a nossa vida. Dá direção para a igreja, dá direção para a minha vida, para glorificar o Teu nome. O Senhor conhece o oculto, o escondido, e a Sua graça prevalece, cuidando de nós. Nos guarda nesse domingo, no precioso nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos, Deus abençoe e guarde. Irmãos, em dezembro nós vamos ter que fazer uma assembleia para indicar os nomes para comprar a diretoria e o ministério da igreja, tá bom? Então ore por isso.
Logo mais eu vou reunir com a diretoria para a gente ver uma data, tá bom? Que Deus nos dê a direção em nome de Jesus. Não mais eu, mas Cristo é a nossa vida. Deus guarde a todos vocês.